Salve rapaziada, por aqui professor Daniel Comanducci. Depois de um tempo aí a gente está de volta para mais uma aula do canal Geomundo, hein? Hoje eu trouxe aí um tema muito importante para vocês, um tema amplo, por isso a gente vai tentar trabalhar um pouco mais com dicas mais curtas, que é para falar a respeito do clima, tá? Fatores, elementos climáticos, climogramas, né? Vamos lá então, né? Para compreender esse assunto tão importante, tão cobrado no Enem, vamos junto! Isso aí, rapaziada, estamos juntos aí mais uma vez no nosso canal para mais uma aula. Dessa vez vamos falar a respeito do clima, um assunto muito cobrado, um assunto que aparece muito aí nos vestibulares tradicionais, no Enem, nos concursos. E como é um assunto muito amplo, muito complexo, a gente vai tentar trabalhar hoje um pouco com dicas mais curtas a respeito do assunto, né? Para começar a compreender então melhor o clima, a gente vai falar da diferença entre tempo e clima. Dois conceitos que frequentemente as pessoas confundem, ou às vezes nem é questão de confundir, acham que é a mesma coisa e não é bem assim, tá? Bom, quando eu falo sobre tempo, o tempo ele representa a situação atmosférica de momento, a situação atmosférica momentânea. Por exemplo, neste momento o tempo está frio, ou neste momento o tempo está quente. Isso é o tempo, é a situação momentânea, algo que pode mudar muito rapidamente. O clima, por sua vez, não. O clima, ele já é uma sucessão habitual do tempo, é uma sequência do tempo depois de anos de estudo que habitualmente se repete, tá? Por exemplo, estamos em Minas Gerais, onde prevalece o clima tropical, com verões quentes e chuvosos e invernos frios e secos. Então, essa é a grande diferença entre tempo e clima, ok? Bom, falando a respeito de clima também, gente, sabemos que tudo que está relacionado ao clima, todos os fenômenos de ordem meteorológica, eles acontecem na camada da atmosfera. E a atmosfera, para nível de estudo, de avaliação, ela se divide em 4 subcamadas mais importantes, né? A primeira delas, a mais importante para todos nós, é a troposfera, que vai do nível 0 a 12 km de altitude, onde concentram-se mais de 80% dos gases atmosféricos. A atmosfera que é constituída predominantemente por nitrogênio, 78%, e 21% de oxigênio. A maioria desses gases, 80% desse volume total, está na troposfera, que é onde também ocorrem praticamente aí todos os fenômenos de ordem meteorológica, formação de nuvens, circulação de massas de ar, vento, umidade, tudo que está ligado à questão meteorológica acontece por aqui, beleza? Depois da troposfera, gente, né, de 12 a 50 km de altura, nós temos a estratosfera, né, uma camada onde o ar, à medida que a altitude se eleva, vai se tornando cada vez mais rarefeito, mas é lá na estratosfera que está um gás que atende pela simbologia química de O3, é a famosa camada de ozônio. Camada de ozônio que desempenha um papel essencial para a manutenção da vida no planeta, visto que ela filtra a radiação ultravioleta, e sem esse escudo protetor de ozônio na estratosfera, a vida no planeta seria praticamente impossível, né? Visto que a troposfera sofreria um aquecimento tal que a vida seria difícil de se proliferar, de se multiplicar no nosso planeta então, tá? Por isso devemos cuidar da camada de ozônio. Depois a mesosfera, que vai de 50 a 80 km de altitude, né? Depois, por fim, a termosfera, que vai de 80 km em diante, tá? A termosfera, onde fundamentalmente aí acontecem propagação de ondas de rádio, TV, propagação de ondas de satélite, ocorrem por essa camada. Isso aí, moçada. Mais um assunto importante sobre o clima são os fatores e os elementos climáticos. Qual que é a diferença entre fator climático e elemento climático? Outra diferença importante é da gente estabelecer. O elemento climático é tudo aquilo usado para definir o clima. Por exemplo, a temperatura, a umidade, a precipitação, também os ventos. Um exemplo, né? Quando eu vou definir, como eu falei antes, o clima tropical, eu digo que ele tem verões quentes e chuvosos, invernos um pouco mais frios e secos. Então eu uso a temperatura, umidade, chuva, né, para fazer a definição do clima. Então o que define o clima é o elemento. O fator não. O fator é tudo aquilo que interfere diretamente. Interfere em quê? Nos elementos. Por exemplo, a latitude, que é a distância em relação ao Equador. Quanto menor a latitude, maior a temperatura. Por quê? Mais próximo do Equador. Tá?
E quanto maior a latitude, menor a temperatura, pois estamos mais próximos aos polos. A altitude também é um fator importante, por uma vez que quanto maior a altitude, mais o ar vai ficando rarefeito, menor a absorção de calor, contudo mais frio, tá? Tanto, né, gente, que existem cidades como Santos, São Paulo e Campos do Jordão. Santos numa planície, né, São Paulo já no Planalto e Campos do Jordão num ponto ainda mais elevado. Mesmo estando na mesma latitude, mesma posição em relação ao Equador, as temperaturas vão se modificando. Média de 23 graus em Santos, 20 em São Paulo e já 17 graus em média lá em Campos do Jordão. Então a altitude muitas vezes ela pode até quebrar a regra, né, da latitude. Massa de ar vai ser um fator importante também, visto que quando ouço no noticiário que uma massa de ar quente e úmida está chegando na minha região, o que vai acontecer? Os termômetros vão elevar suas temperaturas e também a chuva chega junto, né? No momento, né, gente, estamos aqui gravando essa aula no mês de julho, tá? É importante falar, porque essa aula depois ela fica um tempo mais aí no YouTube. E em julho aqui nós estamos num período frio e seco, né? Influenciados por uma massa de ar com tal característica, tá? Então a massa de ar, quando ela chega, ela influencia de acordo com a característica que ela carrega consigo. A massa de ar é uma porção de ar de grandes dimensões que carrega consigo aí características de temperatura, umidade, trazendo tais influências. A mesma situação em relação às correntes marítimas quentes, né? Elevam os níveis de evaporação, provocando chuva, amenizando muitas vezes rigores de temperaturas em regiões mais frias, como a corrente do Golfo faz com a Noruega. E correntes frias, por exemplo, reduzem níveis de evaporação, diminuindo a chuva, como a corrente de Benguela, que chega no litoral da Namíbia, um país africano, ao reduzir a evaporação, responsável direta pela formação de um deserto, como o deserto da Namíbia ou o deserto do Kalahari, como também é conhecido. Beleza? Então, gente, né, lembrando mais uma vez, os elementos são os que definem o clima. Né? Temperatura, umidade, chuva, vento e fator é tudo aquilo que interfere diretamente. Tá? Latitude, altitude, massa de ar, corrente marítima e por aí vai. Beleza? Bom, galera, e para a gente fazer uma pincelada rápida, né, que é a proposta dessa aula sobre o clima, falando um pouco do clima brasileiro. Né? O Brasil ele sofre influência, né, da latitude também, que ocasiona no Brasil temperaturas mais altas ao norte, mais frias quanto mais ao sul. A altitude é um fator de pouca interferência, visto que o Brasil, em outras aulas a gente falou disso, né, não apresenta lá grandes altimetrias, mas tem pequenas, Campos do Jordão, Monte Verde, Minas Gerais, né, Petrópolis, no Rio de Janeiro, chegam a ter uma influência. Ouro Preto também chegam a ter alguma influência da altitude, nada absurdamente marcante, mas ocorre. Massas de ar, predominantemente massas de ar quentes, equatoriais, tropicais, interferem no Brasil, à exceção de uma massa polar vinda, né, da região antártica, atravessando a Argentina, que chega no Brasil aí no inverno. Mas o Brasil ele tem uma diversidade climática importante, marcada principalmente pelos climas equatorial, na região norte, com temperaturas elevadas ao longo do ano e muita chuva ao longo de todo o ano também, tá? Na região ali da Amazônia. Outro clima importante na região, na faixa central do Brasil, é o clima tropical, com verões quentes e chuvosos, invernos um pouco mais frios e secos. O tropical por si só, quando dizem, né, moramos num país tropical, abençoado por Deus, tá? Por quê? Porque além do tropical tradicional, gente, nós temos aí uma variação. O tropical de altitude, que ocorre em regiões da zona tropical, mas com 700, 800 metros acima de altitude, que é um clima tropical, no entanto com temperaturas um pouco mais amenas. Verões chuvosos, invernos nem tanto, mas temperaturas mais brandas por causa da altitude. O tropical também se apresenta como tropical úmido, aquele na faixa litorânea do Brasil. Verão e inverno continuam sendo as estações bem definidas, no entanto, por influência da maritimidade, tá? É um clima que apresenta umidade constante ao longo do ano. Tá? A maritimidade, que inclusive é um fator importante aí também, né, que tem interferência no clima diretamente. Beleza? Bom, pessoal, outro clima importante para o Brasil é o tropical semiárido, algumas vezes chamado simplesmente semiárido, temperaturas elevadas, chuvas escassas, ali na região da Caatinga nordestina, e o subtropical,
dos climas brasileiros, ali na região sul, né? Logo ali, né? É um clima que apresenta estações bem definidas. Verões muito quentes, invernos já bem mais frios, chuvas moderadas, porém bem distribuídas ao longo do ano. Por que, Daniel, conhecer todas essas características do clima? É importante, pessoal, pelo seguinte, existem os gráficos que a gente vai mostrar aqui agora, os climogramas, vejam bem, que representam a característica de cada tipo climático do Brasil e do mundo. Então é importante olhar o climograma, gente. As barras representam o volume de chuvas, a linha representa a variação da temperatura e ao analisar a característica de cada uma delas, aí a gente vai saber concluir muitas vezes o que o vestibular vai pegar. Esse climograma representa qual tipo climático? Dá um tempinho aí para vocês pensarem. E aí? Clima tropical, vejam só, verões chuvosos, invernos secos, temperaturas elevadas no verão, um pouco mais brandas no inverno. Esse é o climograma tropical. Não se esqueçam, né, gente, que quando a análise for de um climograma de um país do norte, verão e inverno são invertidos, né? Quando é verão aqui no sul, é inverno no norte, tá? E vice-versa. Combinado? Bom, pessoal, do assunto clima, amplo, complexo, acho que a gente deu uma compactada tudo aí para pegar noções gerais. Quaisquer dúvidas aí, moçada, podem mandar perguntas, aqueles que têm aí o meu contato, né? Até mesmo aí pelos comentários. Não se esqueçam, inclusive, tá, gente? Muito importante para a gente os comentários, deixar um like aí para pro nosso vídeo, né? Porque, como eu sempre digo, é isso que dá motivação para a gente seguir adiante aí com o nosso canal. Valeu? E se inscrevam no canal, né? Ajudem a divulgar aí, porque devagarinho aí estamos chegando próximo aí dos 1000 inscritos, para que logo a gente consiga fazer algumas lives, inclusive, né? Com temas de atualidades. Essa aqui é a nossa proposta. Valeu? Deixo um grande abraço aí a todos, né, gente? Essa aula, especialmente aos meus colegas, eu não vou dizer ex-colegas, os colegas de sempre aí do curso de Geografia, né? A gente tem um grupo de WhatsApp, eu deixo um grande e carinhoso abraço para todos vocês aí, viu, galera? Nos vemos numa próxima videoaula. Como sempre, é um prazer estar aqui fazendo esse trabalho que me dá muito gosto, tá bom? Um beijo para todos, tchau, tchau.